Fala galera, aqui é o Bruno Maia do Instagram GoStar98, gravando aqui esse conteúdo para vocês sobre uma atualização do nosso projeto. Atualmente a gente usa a central Air-Ride Black da Castor, é uma central que está funcionando perfeitamente no carro. Ela controla individualmente as rodas, né, as bolsas, dianteira esquerda, dianteira direita, traseira esquerda, traseira direita. Pode subir individualmente ou descer. Também subir as duas da dianteira, as duas da traseira, descer as duas da dianteira, descer as duas da traseira. Tem essas memorizações aqui de altura, mas eu vou explicar como é que funciona essas memorizações, que aí nem sempre dá certo, tá? Como é que funciona a memorização de altura? Lá no aplicativo, é uma central que também tem Bluetooth, então você vai conseguir conectar o seu aplicativo da Castor e por ele que você faz a configuração. Então, como é que funciona a configuração, né? Você vai entrar no aplicativo e vai configurar quantas vezes você quer que cada uma dessas posições aqui, dessas configurações, esvazie. Então vamos supor que a 3 que eu configurei para ser a mais alta, ele vai inflar todas as bolsas no máximo por alguns segundos, deixar as válvulas abertas por alguns segundos e vai esvaziar pulsando por 3 vezes cada bolsa. Então encheu no máximo, pulsou 3 vezes para esvaziar. Aqui na intermediária ele vai encher no máximo e vai pulsar 10 vezes para esvaziar cada bolsa. E aqui na 1, que seria a mais baixa de todas, ele vai encher no máximo e vai pulsar 20 vezes esvaziando as bolsas. Então a configuração dessas posições se dá dessa forma: enche no máximo e esvazia X vezes, certo? Por que eu falei antes que não dá certo sempre? Porque o cilindro tem que estar cheio sempre. Então vamos supor, eu apertei aqui o 3, ele encheu no máximo e esvaziou 3 vezes cada uma das bolsas. Aí eu venho aqui nesse botão 0, o carro esvazio tudo, e vou apertar no 3 novamente sem ter enchido o cilindro, sem o compressor ter ativado. O meu compressor está no pós-chave, por exemplo, então não ativa direto. Então o que é que vai acontecer? Quando eu apertar aqui no 3, o cilindro já não está tão cheio. E aí o que vai acontecer? Ele já não vai encher na altura máxima que a bolsa suporta. E quando ele secar 3 vezes, ele vai dar uma altura diferente da primeira vez que eu fiz. Principalmente se você usar várias pulsações para secar. Então, por exemplo, eu estou com o cilindro cheio, o carro tá todo baixo, o cilindro está novinho, lá tá cheinho. Eu apertei na 1. Aí ele enche todas as bolsas no máximo, 60 PSI, 70, 80, enfim. E aí ele vai secar 20 vezes para chegar a uns 30 PSI. E aí ele vai lá, secou, secou, secou. E eu não ativei o compressor. Um exemplo. Aí agora eu vou esvazio aqui, aperto por 8 segundos, ele esvazia. E eu vou apertar no 1. Como o cilindro não está cheio, ele já não vai subir para a altura máxima. E quando ele secar 20 vezes, ele é bem capaz de chegar para perto do zero novamente. Então é por isso que não dá certo. Por conta disso, né, o que acontece? Se eu soubesse que o cilindro está totalmente cheio e apertasse em uma dessas configurações, eu sabia que ele ia chegar na altura que eu desejava. Mas se eu não tiver certeza que o cilindro está cheio, eu já sei que vai ficar diferente, vai ficar um pouco abaixo do que eu pretendia. Então terminava que eu não estava usando mais essas posições aqui e sempre ia no olho no carro lá e pelo manômetro dentro do carro. Se vocês conhecerem o projeto, derem uma olhada lá no Instagram, esse Instagram que está aparecendo aqui embaixo, vocês vão ver que lá eu tenho um manômetro. Então eu estava terminando configurando sempre pelo manômetro, ou pelo olho, né? Indo lá do lado de fora do carro e configurando, subindo até certo ponto
por esses dois botões e depois dando um ajuste manual por esses outros dois botões aqui, certo? Então sempre tem esse problema de não estar confiando nessa configuração, principalmente se eu parar o carro em uma rua inclinada ou então num estacionamento que fica inclinado lateralmente, sempre dava uma diferença, certo? Então o que é que, por conta disso, dessa dificuldade de estar configurando o carro para sair, tipo, toda vez que eu chego no evento eu vou, aperto aqui e o carro baixa todo, mas toda vez que eu ia sair do evento, terminava eu tendo que ir olhar previamente, olhar fora do carro e conferir no manômetro também a posição que o carro estava. Por conta disso, a gente resolveu fazer um upgrade aqui na central. Para resolver esse problema, né, de posicionamento, de altura, configuração de altura, a gente vai estar instalando aqui no projeto, trocando na verdade, né, fazendo esse upgrade para essa central aqui, que é a Castor Ultra Sensor, certo? É uma das centrais mais novas da Castor, mais avançadas, e ela tem sensores de posição, né? O que são os sensores de posição? São sensores que medem precisamente a altura que o veículo está. Então quando ele baixa, o veículo baixa, ele levanta isso aqui fica preso na estrutura do carro, e quando o carro levanta, isso aqui levanta também. E esse chicote aqui que é blindado, vem para esse chicote aqui que acompanha o kit da central. São 4 terminações como essa aqui, uma para cada roda, então vai medir precisamente a distância da roda, né, da altura de cada bolsa, digamos assim, independente do PSI, independente do peso que o carro esteja, sempre vai estar naquela altura certinho que você configurar, certo? O chicote ele vem com 4 posições dessa aqui, né? E vem também com sensor de pressão. Você pode substituir o pressostato lá e deixar que a central controle o compressor. Vai ter um sensor de pressão indicando a pressão dentro do cilindro, e via central vai ter o acionamento do compressor. Vai ser acionada por esse fiozinho azul aqui que vai fazer o papel do pressostato, certo? Então a central bem mais avançada, né? Só pelo tamanho já dá para ver que tem bastante recurso, quantidade de saídas, de chicotes. Ela também tem um controle de auxiliar nesse fio amarelo, e ela consegue controlar também uma válvula de alívio do compressor. Então quando termina de encher o compressor, ela libera pela válvula de alívio a pressão interna do cabeçote do compressor. Esse aqui é o controle da geração anterior da Air-Ride Black que eu tinha lá no carro, né? Ele não tem algumas funcionalidades que tem nesta geração nova, como por exemplo o modo lombada, que é esse bump aqui. E para essa versão aqui que tem a saída auxiliar, se eu não me engano, nesse botão Race você ativa a saída auxiliar. Então se tiver lá um solenoide para ligar uma buzina, por exemplo, uma válvula para ligar a buzina, quando você apertar aqui ele vai buzinar, certo? A central Ultra ela vem com 2 controles, esse tradicional, e vem também com um controle luminoso, que ele é de metal e ele tem LED, ele acende, né? E vem com o cabo USB para recarregar, então ele é um controle recarregável. Esses outros controles eles usam aquela pilha CR2032. Depois de um tempo você tem que estar trocando, porque o controle fica sempre ligado. E aqui ele é recarregável. Ainda não usei, né, para saber a durabilidade da bateria, mas assim que eu usar eu informo aqui para vocês. Então é isso, a gente vai instalar essa central, vai fazer toda a instalação dela, tem que passar esse chicote que é enorme para cada uma das rodas, fazer a instalação do sensor em cada uma das rodas. Então isso aqui fica fixo na carroceria do carro, essa parte aqui
do sensor. Isso aqui a gente vai prender ou no eixo ou na bandeja. Então a gente vai ter que fazer as soldas lá na bandeja para poder parafusar e a solda no eixo de um suportezinho para ficar fixo aqui nessa haste do sensor de posição, certo? Então acompanha a gente aí, já se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais aí, Instagram @golstar98, para ficar por dentro aí das atualizações. Vamos tentar filmar tudo para vocês, migrando da Air-Ride Black geração 6 para Castor Ultra Sensor, última geração, acho que é a 8ª geração. Valeu, tamo junto e até a próxima.